Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Na nossa leitura inclusiva de hoje, leremos o capítulo 22 do livro Didática Magna de Comênios. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! Capítulo 22. Método para ensinar as línguas. Por que se devem aprender as línguas e quais? 1. As línguas aprendem-se não como uma parte da instrução ou da sabedoria, mas como um instrumento para adquirir a instrução e para a comunicar aos outros. Por isso, não devem aprender-se todas, o que é impossível, nem muitas, o que é inútil, além de que roubaria o tempo devido ao estudo das coisas, mas apenas as necessárias. Ora, são necessárias a língua materna para tratar dos negócios domésticos, as dos países vizinhos para entrar em relações com eles, assim, para os polacos de uma parte, a língua alemã e de outra parte, a língua húngara, a romena e a turca. Para ler livros sabiamente escritos, a latina, que é a língua comum da gente instruída. Para os filósofos e para os médicos, a grega e a arábica. Para os teólogos, a grega e a hebraica. Cada língua deve ser aprendida completamente? 2. Nem todas as línguas devem aprender-se em todas as suas partes até a perfeição, mas apenas tanto quanto é necessário. Com efeito, não é necessário pronunciar tão perfeitamente a língua grega e a hebraica como a vernácula, pois não há homens com quem as falemos. Basta aprender o suficiente para ler e entender os livros. Não convém aprendê-las sem as coisas. 3. O estudo das línguas, especialmente na juventude, deve caminhar paralelamente com as coisas, de modo que se aprenda a entender e a exprimir tanto as coisas como as palavras. Efetivamente, formamos homens e não papagaios, como se disse no capítulo 19, Fundamento 6. Corolários. 1. Com os mesmos livros, podem aprender-se as coisas e a língua. 4. Daqui se segue, em primeiro lugar, que as palavras não se devem aprender separadamente das coisas, uma vez que as coisas separadas das palavras nem existem, nem se entendem. Mas, enquanto estão unidas, existem aqui ou além e desempenham esta ou aquela função. Esta consideração levou-me a escrever A Porta das Línguas, Janua Linguarum, onde as palavras que formam as frases exprimem ao mesmo tempo a estrutura das coisas e, ao que parece, com bons resultados. 2. Não é necessário para ninguém conhecer uma língua completamente. 5. Em segundo lugar, segue-se que não é necessário para ninguém conhecer completamente uma língua. E se alguém procurasse aprendê-la completamente, faria uma coisa ridícula e estúpida. Com efeito, nem sequer Cícero tinha um conhecimento total da língua latina, da qual, aliás, é considerado o maior mestre, pois ele mesmo confessa que ignorava os termos técnicos dos artesãos, não tendo jamais conversado com os sapateiros e com os operários de outras profissões, para observar todos os seus trabalhos e aprender a denominação de todos os instrumentos que eles manejam. E para que lhe serviria aprender tudo isso? Os ampliadores, dossêmios, quineros, etc. Da porta agiram inconsideradamente e por isso o autor, que começara a segunda porta da latinidade, não a terminou. 6. A isto não atenderam alguns ampliadores da nossa porta que a encheram de palavras inusitadas, significando coisas que ultrapassam em muito a capacidade das crianças. Uma porta não deve ser senão uma porta. As outras coisas devem reservar-se para outra altura, principalmente aquelas que ou nunca ocorrem ou, se ocorrem,
podem procurar-se em livros subsidiários, vocabulários, dicionários, prontuários, etc. Por esta razão, interrompi a segunda porta da latinidade, coletânea de palavras arcaicas e pouco usadas, que havia começado. Às crianças deve oferecer-se temas infantis, e não Cícero e outros autores que são para homens feitos. 7. Em primeiro lugar, segue-se que as crianças devem formar tanto a sua inteligência como a sua língua, trabalhando de preferência sobre matérias que convêm às crianças e deixando as coisas próprias de homens feitos para outra altura da vida. Por isso faz obra vã quem coloca diante das crianças Cícero e outros grandes autores que tratam de coisas que ultrapassam a capacidade infantil. Com efeito, se não entendem as coisas, como podem entender a arte com que essas mesmas coisas são eficazmente expressas? Esse tempo despende-se com maior utilidade em coisas mais humildes, de modo que, tanto a língua como a inteligência se não aperfeiçoem, senão gradualmente. A natureza não dá saltos e também os não dá a arte quando imita a natureza. A criança deve ensinar-se a dar passos antes de a exercitar na dança, a cavalgar um belo e longo pau, antes de montar cavalos ricamente arreados, a construir sílabas antes que a falar, e a falar antes que a discursar, pois Cícero afirma que se não pode ensinar a discursar a quem não sabe falar. 8 regras acerca da poliglotia. 8. Quanto à poliglotia, digo que tornará breve e suave o estudo para aprender diversas línguas, o método que encerro nas 8 regras seguintes. 1. 9. Aprenda-se cada língua em separado. Primeiro, a língua materna. Depois, aquela que há de utilizar-se em vez da materna, como seria a língua de um povo vizinho. Sou de opinião, com efeito, que as línguas vulgares devem aprender-se antes das línguas sábias. A seguir, a língua latina. E depois desta, a grega, a hebraica, etc. Sempre uma depois da outra, e não ao mesmo tempo. De outro modo, uma gera confusão na outra. Finalmente, todavia, quando com a prática se dominarem essas línguas, poderão utilmente confrontar-se com a ajuda de dicionários, de gramáticas comparadas, etc. 2. 10. Ao estudo de cada língua, consagre-se um período determinado de tempo, para que não façamos daquilo que é secundário a atividade principal e percamos com palavras o tempo que deve empregar-se no estudo das coisas, a língua materna, porque se liga com as coisas que pouco a pouco se apresentam à inteligência, exige necessariamente vários anos. Por exemplo, 8 ou 10 anos, isto é, toda a infância e parte da puerícia. Pode depois passar-se a outra língua vulgar, podendo o curso de cada uma delas realizar-se suficientemente bem no espaço de um ano. O estudo da língua latina pode fazer-se num biênio, o do grego em um ano e o do hebraico num semestre. 3. 11. Todas as línguas devem aprender-se mais com a prática que por meio de regras. Isto é, ouvindo, lendo, relendo, transcrevendo, tentando a imitação com a mão e com a língua, o mais frequentemente possível. Veja-se o que foi dito no capítulo anterior, Cana 1 ao 11. 4. Todavia, as regras devem ajudar e confirmar a prática. Como foi dito no capítulo anterior, Cânon 2, etc., este princípio aplica-se principalmente às línguas sábias, as quais necessariamente se devem aprender por meio de livros, mas também às línguas vulgares, pois também a língua italiana, a francesa, a alemã, a boema, a húngara, etc.,
podem ser submetidas a regras e, de fato, têm já regras formuladas. 5. 13. As regras das línguas sejam gramaticais e não filosóficas. Isto é, não inquiram sutilmente acerca das razões e das causas dos vocábulos, das frases, dos nexos, porque é necessário fazer desta ou daquela maneira, mas expliquem de modo acessível o que se faz e como se faz. Um exame mais sutil das causas e dos nexos, das semelhanças e das dissemelhanças, das analogias e das anomalias que as coisas e as palavras têm entre si, pertence ao filósofo e faz perder tempo ao filólogo. 6. 14. A norma para escrever as regras de uma nova língua seja uma língua já conhecida para que se mostre apenas a diferença daquela relativamente a esta. Efetivamente, repetir os aspectos comuns não somente é inútil, mas é até prejudicial, pois, ao ver uma extensão e uma discordância maior que aquela que realmente existe, a mente assusta-se. Por exemplo, ao ensinar a gramática grega, não há necessidade de repetir as definições dos nomes, dos verbos, dos casos, dos tempos, etc. Ou as regras sintáticas que nada tragam de novo, etc. Pois supõe-se que estas coisas já são sabidas. Exponham-se, portanto, apenas aquelas coisas em que a língua grega se afasta da latina, já conhecida. Então, será possível reduzir a gramática grega a algumas páginas, e tudo será mais distinto, mais fácil e mais sólido. 7. 15. Os primeiros exercícios de uma nova língua sejam acerca de matéria já conhecida, para que não seja necessário constrangeiramente a dirigir os seus esforços ao mesmo tempo sobre as coisas e sobre as palavras, e desse modo a distrair-se e a enfraquecer-se, mas apenas sobre as palavras, para delas se assenhorar mais facilmente e mais rapidamente. Essa matéria poderá ser ou os capítulos do catecismo ou da história sagrada, ou, em suma, coisas já suficientemente conhecidas. Ou então, se quiser, o nosso vestíbulo e a nossa porta, embora estes dois livros, por causa da sua brevidade, sejam mais adaptados a ser aprendidos de cor, ao passo que os outros são mais adaptados para serem lidos e relidos, pois frequentemente ocorrem as mesmas palavras que assim melhor se insinuam na inteligência e na memória. 8. 16. Todas as línguas podem, portanto, aprender-se por um só e mesmo método. Isto é, podem aprender-se pela prática, com a adição de regras facílimas, que mostrem apenas a diferença que medeia entre a língua conhecida primeiro e aquela que se quer estudar, e com a adição de exercícios feitos sobre matérias conhecidas, etc. Das línguas que se devem aprender de modo perfeito. A prática exige que apenas se aprendam de modo quase perfeito 2 línguas, e estas 2 por 4 graus. 17. No princípio deste capítulo, advertimos que nem todas as línguas que se aprendem devem aprender-se com o mesmo esmero. A língua materna e a língua latina devemos consagrar um tal cuidado que acabamos por dominá-las perfeitamente. Em ordem a atingir este resultado, o estudo destas línguas deve ser distribuído por 4 idades. A primeira é a idade infantil, balbuciante, em que se aprende a falar de um modo qualquer. A segunda é a idade pueril, crescente, em que se aprende a falar com propriedade. A terceira é a idade juvenil, florida, em que se aprende a falar com elegância. A quarta é a idade viril, vigorosa, em que se aprende a falar com rigor. Por que assim? 18.
Efetivamente, não se pode andar para a frente com sucesso senão por graus. De outro modo, tudo será confuso, desarticulado e cheio de lacunas, como a maioria de nós experimentamos em nós próprios. Além disso, os estudantes de línguas podem ser conduzidos facilmente através destes 4 graus se os instrumentos para ensinar as línguas forem excelentes, ou seja, se tanto os livros didáticos para serem postos nas mãos dos alunos, como os livros informativos compilados para uso dos professores, são uns e outros breves e metódicos. Os livros para ensinar uma língua devem ser de 4 espécies. 19. Os livros didáticos, conforme os graus da idade, devem ser 4. 1. O vestíbulo. 2. A porta. 3. O palácio. 4. O tesouro. Da língua, por exemplo, da língua latina, com os seus livros auxiliares. 1. O vestíbulo. 20. O vestíbulo deve conter matéria para balbuciantes, algumas centenas de vocábulos ligados em forma de pequenas frases, tendo anexas as tábuas das declinações e das conjugações. 2. A porta. 21. A porta deve conter todas as palavras mais usadas da língua, cerca de 8.000, reunidas sob a forma de pequenas frases que exprimam ao vivo as coisas na sua situação natural. Deve, além disso, ter anexas breves e claríssimas regras gramaticais que ensinem de modo fácil e simples a maneira autêntica e genuína de escrever e de pronunciar as palavras e de formar e construir as frases dessa língua. 3. O palácio. 22. O palácio deve conter vários trechos acerca de todas as coisas, cheios de todo o gênero de frases e de flores de elegância, com notas marginais que indiquem de que autor foi tirado cada um dos escritos. No fim, acrescentam-se as regras para variar e colorir de 1000 maneiras as frases e os pensamentos. 4. O tesouro de autores. 23. Dá-se o nome de tesouro aos autores clássicos que escreveram com gravidade e vigor acerca de qualquer assunto. Deve ser precedido das regras sobre a investigação e a escolha das partes mais vigorosas de um discurso, assim como sobre a tradução exata dos idiotismos, o que é uma das regras mais importantes a observar. Escolham-se alguns destes autores para ler nas escolas. Dos outros, faça-se um catálogo para que, se mais tarde a algum aluno surgir a ocasião ou o desejo de percorrer os autores que tratam exaustivamente desta ou daquela matéria, saiba quais são esses autores. Livros auxiliares. 24. Dá-se o nome de livros auxiliares àqueles que ajudam a usar de uma maneira mais rápida e com maior fruto os livros didáticos. Tais são: 1. O vocabulário língua materna latim e latim materna para o vestíbulo. 2. Para a porta, o dicionário etimológico latim língua materna com os radicais e os seus derivados e compostos e apresentando a razão do seu significado. 3. Para o palácio, o dicionário fraseológico língua materna, latim e, se necessário, grego, onde serão coordenadas as diferentes expressões, denominações e perífrases elegantes espalhadas no palácio, com a indicação dos autores de que foram tiradas, onde isso ocorrer. 5. Finalmente, o tesouro será auxiliado ou reforçado por um prontúdrio universal que explique a riqueza de uma ou de outra língua, com a língua materna, a riqueza do latim. Depois, com o latim,
a riqueza do grego, de tal maneira que tudo aquilo de que se tem necessidade aí se possa encontrar, e que cada coisa esteja em perfeita correspondência, a fim de que seja possível traduzir as expressões próprias por palavras próprias, os pensamentos figurados por palavras figuradas, os termos humorísticos por termos humorísticos, os provérbios por provérbios, etc. Não é, com efeito, verossímil que exista uma língua materna tão pobre que não possua uma quantidade suficiente de palavras, de expressões e de provérbios que se não possam judiciosamente pôr em ordem e confrontar com os do latim, ou, com certeza, não há nenhuma língua materna que não possua essa quantidade de palavras, se é suficientemente hábil na arte de imitar e de formar termos, derivando-os dos semelhantes das línguas semelhantes. Não existe nenhum prontuário linguístico além do polaco Geknapio. 25. Um tal prontuário universal não existe, porém. É verdade que Rihornapski, jesuíta polaco, prestou neste domínio um grande serviço ao seu povo, escrevendo a obra intitulada Tesouro Polaco-Latino-Grego. Mas, nesta obra de mérito, faltam estas 3 coisas. Primeira, ele não compilou todas as palavras e frases da língua pátria. Segunda, não as compilou segundo a ordem que indicamos, de modo a fazer corresponder, na medida do possível, um termo com o outro, os termos próprios com os termos próprios, os figurados com os figurados, os arcaicos com os arcaicos, de modo a tornar-se patente com igual claridade o caráter, o esplendor e a riqueza de uma e outra língua. Com efeito, a cada palavra ou frase polaca, ele faz seguir um número maior de palavras e de frases latinas, ao passo que nós desejamos que a cada uma corresponda uma só, a fim de que todas as elegâncias dos latinos se transformem em elegâncias nossas, ou seja, a fim de que este prontuário sirva perfeitamente também para traduzir quaisquer livros do latim para a nossa língua e vice-versa. Em terceiro lugar, desejaríamos ver no Tesouro de Knápio maior cuidado na ordenação das frases em séries, ou seja, que não fossem amontoadas de qualquer maneira, mas que primeiro fossem apresentadas as fórmulas simples e históricas de exprimir as coisas. Depois, as expressões mais elevadas da oratória. A seguir, as mais sublimes, as mais difíceis e mais insólitas da poética. E, finalmente, as expressões desusadas. 26. Mas deixemos para outra ocasião a exposição completa acerca da estrutura desse prontuário universal, assim como também a exposição acerca do modo especial e do método de utilizar o vestíbulo, a porta, o palácio e o tesouro, para que se siga infalivelmente o resultado que pretendemos, isto é, a perfeição da língua. Discorrer acerca destas coisas de modo pormenorizado diz respeito à organização especial das classes.